Tenho colocado o Senhor diante de mim, por isso não vacilarei. Salmo 16, verso 8. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, verso 2. Eu faço uso dessas duas escrituras para nossa meditação nesta manhã. Essas duas escrituras têm algo em comum sobre o que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês, pensar a respeito, meditar sobre aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo no que pensamos. Nós somos motivados, dirigidos, estimulados ou desmotivados por aquilo que é posto diante dos nossos olhos. Nós temos sentimentos variados: tristeza, alegria, excitação, desânimo, tudo dependendo daquilo que a gente pensa. E claro, o que a gente pensa é causado por aquilo que a gente vê. Aquilo que se coloca diante dos nossos olhos dispara um pensamento, o pensamento dispara o sentimento e, claro, o sentimento é o que gera a ação, o comportamento. Então, todo o nosso comportamento, de certa forma, ele é gerado, criado, motivado por aquilo que a gente viu ou aquilo que a gente ouviu. Por isso, essa escritura do Salmo 16, verso 8, assim como Colossenses capítulo 3, verso 2, é tão rica, tão poderosa. Deus, ele apenas nos manda o que fazer, ele não dá explicação. Cabe a gente obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, se Deus não explica, por que então é que nós estamos meditando nisto daqui? Estamos procurando uma explicação para a Bíblia? Não, não é exatamente isto. É apenas uma compreensão de que o que move o ser humano é o porquê. Se você tiver um porquê suficientemente forte, então você descobre o como. Ou seja, as pessoas, elas procuram uma solução para os problemas porque elas têm um porquê buscar aquela solução. Então, uma pessoa que tem uma dor de dente, ela descobre o como se livrar daquela dor de dente. Ou ela busca um analgésico, ou vai a um dentista. Uma pessoa que tem necessidade financeira, ela descobre como conseguir o dinheiro. Ela descobre como conseguir o dinheiro porque ela tem um porquê, uma necessidade que a motiva. Então, a Escritura está nos dizendo para a gente pensar nas coisas que são de cima. A Bíblia está nos mostrando o que colocar diante de nós, porque aquilo que você coloca diante de você é o que te motiva ou te desmotiva. Então, como eu já disse antes, a grande diferença entre o crente motivado, aquele que ora, aquele que lê, aquele que busca, e o crente inerte, aquele que não lê, não ora, não busca, não tem interesse, não tem apetite. A grande diferença entre o crente estimulado e o crente desestimulado é a visão. O ser humano, ele é guiado pela visão. A Bíblia até mesmo diz que, não havendo visão, então
o ser humano se corrompe. Se você não tiver uma visão, se você não tiver uma meta, um objetivo, então você se corrompe pelo pecado que tão de perto nos rodeia. A pessoa que não se corrompe com o pecado que tão de perto lhe rodeia, a pessoa que não cede à tentação, a pessoa que não cede aos prazeres imediatos, fáceis, é aquela pessoa que tem um porquê. Se o seu porquê for suficientemente grande, suficientemente forte, então você descobre um como chegar lá. Então, o cristão estimulado, o cristão firme, determinado, ele tem a visão do céu. Deus nos deu esta visão. Através de João, nós podemos ver o que João viu. Através da imaginação, a gente vê o que João viu. João disse, e vi um novo céu e uma nova terra. João, Isaías viram a mesma coisa. Então, esta visão do novo céu, da nova terra, aquela cidade que as ruas são de ouro, muro de cristal, onde há gozo. O apóstolo São Paulo, na sua primeira era, assim como William Branham, aqui na última era, ambos mensageiros da primeira e da última era, eles viram algo maravilhoso. Paulo disse, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O profeta desta era disse, não há como descrever aquilo ali. Ele disse, oxalá houvesse uma maneira de eu poder descrever aquilo para vocês. Então não precisa descrever, o importante é você manter diante de si este céu, esta recompensa, este lugar de gozo, do mais puro gozo. O profeta disse, perfeição não chega nem perto. O que nos espera é um lugar de puro gozo, um lugar que Deus preparou como uma recompensa para aqueles que venceram. Venceram o quê? Ou a quem? Venceram a si mesmos. A pessoa que é capaz de renunciar às suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai, essas pessoas serão recompensadas. Mas vencer a si mesmo, dizer não a si mesmo, quando a tentação está tão perto, diante dos olhos, é muito difícil. Não é à toa que Jesus Cristo disse que poucos entrarão por aquela porta. Por que poucos entrarão por aquela porta? Porque as pessoas elas não desenvolveram a habilidade de dizer não. Se a gente for olhar de uma maneira rasa, sem entendimento, sem profundidade, você vai dizer que uns são fortes, outros são fracos. Mas será se nós, seres humanos, somos fortes? Nós que vencemos somos fortes? Os que vão perder são fracos? Será? Se a diferença está em nós? Eu creio que não. Eu acredito que a maior diferença está na habilidade de colocar diante de si aquilo que te motiva. Aquilo que é colocado diante dos seus olhos é o que define, decide como você reagirá. Olha, sempre quando eu falo do erro de Davi, me dói o coração. De maneira nenhuma eu o censuro, em nenhum momento eu censuro Davi, mas eu faço uso desta passagem bíblica apenas para que a gente possa ter uma compreensão do que eu estou falando. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele viu Batseba nua tomando banho, esta visão o fez transgredir contra Deus, transgrediu contra o homem. Ele matou um homem, Urias,
para poder tomar a mulher dele. Ele não concordava com aquilo, mas o que fez ele transgredir, fazer algo tão terrível, e que ele pagou um preço pelo resto da vida, a espada nunca mais se afastou de sua casa, foi a visão, aquilo que estava diante dos seus olhos. Há um ditado que diz que o que o olho não vê, o coração não sente, mas aquilo que o olho vê. Então a grande diferença entre o cristão motivado e aquele desmotivado, a grande diferença entre a pessoa que luta arduamente e vence qualquer luta, qualquer prova, ultrapassa qualquer obstáculo, e aquele que qualquer obstáculozinho já o detém, é a visão. Aquela pessoa que tem uma visão clara do que quer e de onde ele quer chegar, nada o detém, nada o faz parar. Ele pode cair, mas ele levanta de novo e continua. Já a pessoa que não tem a visão, qualquer coisa, qualquer obstáculo é motivo para que ele pare. Então, se você perguntar a uma pessoa que parou, que desistiu, e você perguntar por que você parou, então ele vai dar as justificativas. Eu parei por causa do fulano, por causa do beltrano, por causa do ciclano. Mas a pessoa que vai vencer, ela não está olhando para as razões que podem fazê-la parar. Ela está olhando para uma única coisa, aquilo que o motiva a prosseguir. Então, coloque diante de você aquilo que te motiva. Coloque diante de você aquilo que te encoraja, e nada, nenhum demônio do inferno vai te deter. Se você tiver um objetivo suficientemente grande, se você tiver uma coragem suficientemente forte, você vai vencer. E aonde você vai encontrar este motivo, esta coragem? É na palavra. Então, é disso que eu estou falando. É o que Davi fez. Ele disse: coloquei o Senhor continuamente diante de mim. E depois disso, nada mais parou Davi. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima. Isto vai te motivar. Isto vai fazer de você um crente invencível. Entenda o conselho de Deus. Tome esse conselho de Deus. Leia a Bíblia. Ouça a mensagem. Ouça aquela mensagem, o rei rejeitado, lá onde o profeta viu o novo céu, a nova terra. Olha, veja, leia a escritura de Isaías 65, onde ele narra ali Deus dizendo: eis que crio novos céus e nova terra. Leia lá o Apocalipse de João, quando ele viu o novo céu e a nova terra. Coloque diante dos seus olhos aquilo que te motiva. Se você colocar diante dos seus olhos a dificuldade, se você olhar para a dificuldade, você para. Mas se você olhar para a recompensa, você caminha. Entenda isto. O que faz o ser humano parar, ou o que faz o ser humano caminhar, é aquilo que está diante dos seus olhos. Entenda isto, e você se tornará um exército invencível. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.